Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tenho me ocupado nessa semana com vocês, aqui no programa Jesus é a Salvação. Caso você que está assistindo esse vídeo, você não conheça o programa Jesus é a Salvação, ele vai ao ar pela Web Rádio AD Potim, de segunda a sexta-feira, todos os dias aí, nesses dias mencionados, lógico, das 7h20 em diante, tá bom? O link na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo e acompanhar conosco. E como eu disse, nessa semana, que está sendo aí praticamente a primeira inteira aí do mês de janeiro, nós estamos tratando a respeito do reino de Deus. O nosso relacionamento, como que tem sido essa participação, essa vivência de cada um de nós em relação ao reino que agora nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E aqui eu trago desse texto a oração que Paulo, ele estava fazendo pela igreja que estava em Éfeso, que o desejo do apóstolo Paulo era que todos os irmãos, que toda a igreja, ela alcançasse esse entendimento, essa claridade na mente a respeito dessa ação realmente do homem dentro do reino de Deus. Realmente ter essa experiência extraordinária e poderosa. Então orava, pedia ao Senhor que desse para a igreja, que concedesse aos irmãos que estes fossem corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. É muito interessante, irmãos, parar para pensar a respeito dessas expressões que Paulo aqui está utilizando. Primeiro, o poder do Espírito Santo, que é o que é dado para nós como consolador, e que é através do Espírito Santo que o Senhor Deus está agindo em nossas vidas, e é através do Espírito Santo do Senhor é que nós podemos então experimentar todas as suas riquezas, todas as suas grandezas. Paulo também escrevendo à igreja que estava em Corinto, no seu capítulo de número 2 da primeira carta, e eu quero abrir aqui com vocês e mencionar, lendo o texto sagrado, porque está relacionado com isto que nós estamos dizendo. Então, o primeiro ponto do versículo que eu estou destacando com vocês: vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Então, nós temos um poder que o Senhor Jesus, ele nos concedeu. Quando ressuscitou, disse isso para os discípulos, dizendo a eles que
eles, a partir daquele momento, eles estariam sendo enviados a pregar o evangelho. E os sinais iriam seguir a cada um deles. E Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele então outorgou esse poder para os seus discípulos, tá certo? E lá no Monte das Oliveiras, disse a eles: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, então, ele vai ser dado a nós. Onde? No homem interior. Não é no exterior, não é nessa carne. É no homem interior. Lembremos que essa carne, essa carcaça, esse tabernáculo que nós temos, esta capa, essa vestimenta, na realidade ela está, com o passar do tempo, se deteriorando, não é verdade? Mas enquanto o exterior ele se corrompe, ele se deteriora, o interior se renova dia após dia. E como que esse homem interior se renova? Pela presença do Espírito Santo de Deus. E esta era a oração que Paulo fazia pela igreja, para que nós estejamos cheios do Espírito de Deus. E cheios do Espírito de Deus, nós então vamos entender perfeitamente o que é que Deus tem reservado para nós. Mas, voltando para agora 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a excelência do que é de Deus não está relacionado aqui, não vai ser perceptível, não vai ser alcançado através dos sentidos humanos, mas sim do espiritual. Nós recebemos de Deus o Espírito que provém dele, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por ele. É através do Espírito Santo que nos é revelado, que nos é dado, tá certo? As quais nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que vive somente na carne, aquele que é um homem comum, natural, ele está muito bem habituado com a situação física, com o mundo material. Quando trata de espiritual, desse negócio de ter o homem interior e o homem interior ser corroborado com poder e o poder do Espírito Santo de Deus, esse homem fica meio confuso, ele não entende essas coisas, mas aquele que é espiritual, este sim, ele vai entender. Verso 15 do capítulo 2. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aí fechamos com o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Programa de ontem eu falei a respeito da expressão de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Agora, em Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Se o nosso espírito conhece o mais profundo e escondido de cada um de nós, o Espírito de Deus é que conhece as coisas mais profundas e escondidas de Deus. E nós temos o Espírito. E Paulo está orando pela igreja para que os irmãos sejam corroborados, revestidos com este Espírito no homem interior. Sendo assim, nós vamos mergulhar nas grandezas, nas profundezas das coisas de Deus. Paulo, o desejo dele é para que Cristo, ele habitasse pela fé no coração de cada um dos irmãos.
E dessa maneira, eles estarem arraigados e fundados em amor. E com isso, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, que assim nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. O Senhor não tem dado partezinha para nós, Ele quer que nós sejamos realmente cheios, sejamos plenamente completos. É uma expressão redundante, mas é assim mesmo. Seja completo, seja perfeito em Deus, seja cheio de Deus pelo seu Espírito. E aí, meu irmão, nós vamos experimentar as grandezas do Senhor. E aí Paulo fecha no verso 20 dizendo: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, permita ser cheio do Espírito Santo, se alimente da palavra de Deus, viva uma vida de santidade, viva uma vida de oração e peça para o Senhor: eu quero ser cada vez mais cheio do teu Espírito, mais cheio da tua graça, mais cheio do teu poder, e com certeza não vai haver mais o impossível, não vai haver mais limite. Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós imaginamos, Deus, Ele vai fazer tudo muito mais além do que isto. A esse, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.